Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia viva, narrada com a Celeste. Que Deus abençoe seu dia grande e poderosamente. Dando continuidade da semana 7, estamos no dia 39 da nossa leitura narrada e hoje vamos ler um bloco de 3 capítulos de 16 a 18 e nesse capítulo nós vamos conhecer Jesus como Consolador prometido e como sumo sacerdote que intercede e o Rei soberano. Aleluia! Pessoal, não deixa de deixar sua curtida, de se inscrever no meu canal e de compartilhar já esse vídeo para edificar a vida de outras pessoas. Irmãos, hoje entramos em um dos momentos mais profundos e solenes do Evangelho de João. Estamos diante dos capítulos que antecedem diretamente a cruz. João 16, 17 e 18 revelam a promessa do Espírito Santo, a oração sacerdotal de Jesus e a prisão e o início do julgamento. Amém, pessoal? Aqui não vemos um Jesus derrotado, gente. Aqui nós vemos um Jesus consciente, firme e soberano. Aleluia! Pai querido, Pai amado, Senhor, entramos nesta leitura com reverência, com fé, Senhor. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento para compreender o valor da promessa do Consolador, Pai. Ajuda-nos a entender a profundidade da oração de Jesus por nós e fortalece-nos para confiar em Cristo, mesmo quando o cenário parece adverso. Pai, que a Tua palavra nos transforme, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Irmãos, Evangelho de João, capítulo 16, Jesus é revelado como o Consolador e a vitória declarada. Jesus anuncia, Jesus anuncia que sua partida é necessária. Versículo-chave em João 16:7, que fala: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Aleluia! Ele promete o Espírito Santo que convence do pecado, que revela a justiça e que anuncia o juízo. João 16:8. E ele encerra com uma declaração de autoridade. Versículo-chave em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, Cristo declara vitória antes da cruz. Pegou a chave. Em João 17, nós vemos a oração sacerdotal. Este é o capítulo mais profundo de intercessão em toda a Escritura. Amém? Jesus ora por si, Jesus ora pelos discípulos e Jesus ora por todos os que ainda creriam, ou seja, nós, né? Ele já orava por nós. João 17:3, versículo-chave: e a vida eterna é esta, que te conheçam. Amém? Glória a Deus! Quais são os temas centrais desses evangelhos, desses capítulos? Os temas centrais são unidade, santidade, missão e glória. E aqui vemos o coração pastoral de Cristo. João 18 fala da prisão e do julgamento. João é traído por Judas. João é traído por Judas e ele também é preso e levado diante de Pilatos. Mas observa, João 18:6 fala: quando lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra.
Irmãos, mesmo preso, ele revela autoridade. João 18:36. O meu reino não é deste mundo. Irmãos, o reino de Cristo Jesus é espiritual, é eterno e é inabalável. Amém? Vamos. Perdão, pessoal. Cheia de tosse, cheia de gripe. Orem por mim, tá bom? Vamos para a nossa leitura. Evangelho de João, capítulo 16. A missão do Consolador. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará como isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas, agora, vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vosotros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. Quando eu vier, conversará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Porque vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse. Evangelho de João, capítulo 18. Jesus é preso. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e com eles ali entrou. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunia ali com os discípulos. Tendo, pois, Judas tomando a corte e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhes: sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuam e caíram por terra. Recuaram e caíram por terra. Tomou-lhes então a perguntar: a quem buscais?
pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não por figura alguma. Agora conhecemos que sabes todas as coisas e não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que vós sereis dispersos cada um para o seu lado e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 17. Jesus fala com o Pai. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe disseste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhes tem dado, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra de que deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus ora pelos discípulos. Manifestei o teu nome aos homens do que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e que creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Para Pai Santo, guarda-os ao teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho de perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e isto falo do mundo, para que eles tenham a minha alegria, a alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus ora pelos discípulos, por todos os crentes. Jesus ora por todos os crentes. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu
ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que o amaste, e a eles assim, como me amaste a mim. Perdão. Pai, desejo que, onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 18. Jesus é preso. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e com eles ali entrou. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. Porque muitas vezes Jesus se reunia ali com os discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corte e os guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. E disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes então a perguntar: a quem buscais? E responderam: a Jesus, o Nazareno. Replicou-lhes Jesus: já vos disse que sou eu. Se, pois, é a mim que buscais, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que o dissera: dos que me tens dado, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Disse, pois, Jesus a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus perante Anás. Então a corte e o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. Conduziram-no primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem aconselhara aos judeus que convinha morrer um homem pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Enquanto Pedro ficava da parte de fora, à porta, saiu então e o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. Então a porteira perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os guardas que tinham acendido um braseiro e se aquentavam, porque fazia frio. E também Pedro estava ali, em pé no meio deles, aquentando-se. O supremo sacerdote interroga Jesus:
Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus: Eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregaram, e nada falei em oculto. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que lhes falei. Eis que lhes sabem o que eu disse. E havendo ele dito isso, um dos guardas que estava ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se bem, por que me feres? Então Anás o enviou maniatado a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro nega Jesus mais 2 vezes. E Simão Pedro ainda estava ali, aquentando-se. Perguntaram-lhes, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no jardim com ele? Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Jesus perante Pilatos. Depois conduziram Jesus na presença de Caifás para o pretório. Era de manhã cedo e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas puderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu a ter com eles e perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhes: Se ele não fosse mal feito, não te entregaríamos. Disse-lhes então Pilatos: Tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: A nós não nos é lícito tirar a vida a ninguém. Isso foi para que se cumprisse a palavra que dissera Jesus, significando de que morte havia de morrer. Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Replicou-lhes Pilato: Porventura, sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunhos da verdade. Aleluia! Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhes Pilato: Que é a verdade? E dito isto, de novo saiu a ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Tendes, porém, por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barabás. Ora, Barabás era salteador. Amém? Amém, irmãos? Terminamos esse bloco do Evangelho de João 16 a 18. Irmãos, peço perdão, estou bem gripada mesmo. A minha fala está diferente. Um pouco de tosse também. Irmãos, aplicamos a palavra. Irmãos, olha só, nós estamos vivendo dependentes do Espírito Santo. Será que temos buscado unidade e santificação? Temos buscado união uns com os outros? Temos permanecido firmes nas aflições? Será que nós reconhecemos a soberania de Cristo mesmo na dor, pessoal? Essa é a pergunta que eu gostaria que você se pergunta hoje. Se perguntam. Irmãos, a fé madura não depende das circunstâncias que vivemos. Ela se firma na vitória que
já foi declarada. Eu sou mais que vencedora em Cristo. Eu declaro essa vitória, mas não é só uma declaração. Eu tomo posse. Eu torno essa declaração como um estilo de vida. Eu sou mais que vencedora em Cristo. Por isso as lutas não me deixam para baixo. As doenças não me deixam para baixo, porque eu sei que eu sou mais que vencedora em Cristo. A palavra fala em Romanos 8,37, está confirmado na palavra. Eu sou mais que vencedora em Cristo. Dá para perceber o que eu estou falando? Pessoal, a glória celeste é que a cruz não foi acidente. A cruz foi cumprimento. Aquilo que vivemos, pessoal, tem um propósito. Nada das lutas que você pode estar passando é sem propósito. Só que para que esse propósito se cumpra, você tem que permanecer. Permanecer. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque não nos deixastes órfãos, Pai. Obrigado pelo Consolador que o Senhor nos enviou. Ensina-nos a viver guiado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Guarda-nos na unidade que Jesus pediu ao Pai. Santifica-nos na verdade. Pai querido, quando enfrentamos aflições, lembra-nos que Cristo venceu o mundo. Quando houver pressão, lembra-nos que o reino não é deste mundo. Que nossa fé permaneça firme, que nossa vida reflita a santidade e que Cristo Jesus seja glorificado em nós. Eu oro em nome de Jesus e abençoo a cada um, Pai, que está aqui conectado comigo, assistindo a Bíblia Viva. Em nome de Jesus, abençoa sua família, sua casa, seu trabalho, seu ministério, sua saúde, suas finanças, em nome de Jesus. Não deixa de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, deixa sua curtida e me segue para mais vídeos. Que Deus abençoe seu dia poderosamente e grandemente.